Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro, estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na 8ª semana com a mensagem 24, a nossa identidade ministerial. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele conta conosco, para a gente poder manter essa identidade, Senhor Jesus, seguindo a sua orientação, a orientação daquele que Ele estabeleceu, para isso, dos apóstolos que estão à nossa frente, e para isso a gente precisa exercitar o Espírito, cheios do Espírito de sabedoria e de revelação. Esse Espírito só pode vir do próprio Senhor, Ele nos revelando, trazendo para nós a sua palavra, a sua direção, a direção da palavra profética, e sabedoria, para a gente poder aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas, de maneira adequada. É importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja trazer para nós. Senhor Jesus, a sua direção, a sua palavra, a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 19, do versículo 8 ao 10. Senhor Jesus. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 5 ao 7. Senhor Jesus. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Senhor Jesus. Segundo, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículos 12 e 13. Senhor Jesus. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 19, versículo 10 e versículo 20. Senhor Jesus. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Os planos de Paulo quanto à obra. Ó Senhor Jesus. Paulo pretendia fazer de Éfeso um centro de obra. Em Atos lemos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ao chegar a Éfeso, Paulo inicialmente fez o que costumava fazer, falar do reino de Deus aos judeus da sinagoga local. Parte da audiência rejeitou sua palavra. Então, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Tirano devia ser um filósofo que tinha uma escola de filosofia. Naquele tempo, os gregos davam muito valor a isso. Ó Senhor Jesus! Paulo alugou um espaço naquela escola, onde permaneceu 2 anos. Seu desejo, ao permanecer mais 2 anos em Éfeso,
era dar ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo entendeu que já fizeram o suficiente na região em que atuava, portanto, queria partir para outro campo de atividade, no caso, a Espanha, passando por Roma. Porém, antes de ele ir definitivamente para a Espanha, precisava consolidar sua obra na região em que atuava. Ó Senhor Jesus! A Ásia Menor era uma região importantíssima, cuja cidade mais estratégica era Éfeso, uma cidade portuária. Ali, Paulo teve a intenção de fazer um centro de obra, um tipo de SEAP. O primeiro SEAP foi feito por Paulo em Éfeso, para aperfeiçoar obreiros e cooperadores, para produzir outros apóstolos. Um desses apóstolos foi Epáfras, como visto em Colossenses. Segundo, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Paulo não teve a oportunidade de ir até Colossos, embora ficasse perto. Quem levantou a igreja em Colossos foi Epáfras. Ó Senhor Jesus! Epáfras foi conservo de Paulo e fiel ministro de Cristo para os colossenses, e não só para eles. Em Colossenses vemos ainda: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupou por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Isso é maravilhoso. Durante esses 2 anos na escola de Tirano, Paulo produziu pelo menos um Epáfras, que levantou as igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ó Senhor Jesus! Com isso, ele queria consolidar sua obra na Ásia. E por outro lado, queria também consolidar a obra em Corinto, porque era um centro importante na Europa. De Corinto, ele futuramente iria para a Espanha, passando pela Itália. Então, Corinto seria outro centro. Ele teve a intenção de permanecer ali mais tempo, como diz: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenho de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Então, da mesma forma como pretendia ter em Éfeso um centro de obra aperfeiçoando obreiros, ele queria também um ponto estratégico em Corinto. Porém, as circunstâncias não o permitiram. Ó Senhor Jesus! Após passar 3 meses em Corinto, Paulo queria pegar um navio para ir rumo à Síria, mas os judeus armaram uma emboscada no porto e ele teve de voltar por terra. Esse tipo de problema era recorrente, motivo pelo qual não conseguiu realizar o que queria, ter um centro de obra em Éfeso e um mini centro de obra em Corinto. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! A gente vê aqui, né, o empenho dos irmãos, né, os irmãos que estão à nossa frente, né, de poder dar para a gente esses relatos, né, ali, ver na Bíblia ali também, né, procurar, né, em coisas históricas ali também, né, ver esses relatos para nós aqui, para nos dar assim, né, uma orientação na palavra, né, ver para nós assim, a importância, né, do aperfeiçoamento hoje, né, a importância de a gente continuar seguindo, né, a orientação do Senhor, orientação da palavra, né, que tem sido dada para nós, porque isso está trazendo para nós aperfeiçoamento. Ó Senhor Jesus! Né, eu nesses anos todos de cristão, né, quantos livros, né, eu já não li, quantas conferências, quanta palavra, né, Senhor Jesus, ainda mais hoje com a internet, né, as transmissões ao vivo, né, depois canal de mensagem das conferências, o instituto que vai sempre colocando ali porções da palavra, vai colocando ali para nós ali as palavras que são ministradas. Então hoje a palavra tem muito mais alcance, a gente pode estar ali sempre atualizado, né, diante da palavra, e com isso a gente ser aperfeiçoado para ser esses que dão continuidade, que são cooperadores com o Senhor. Né? Paulo ficou ali, né, e a gente no passado ficava olhando ali, poxa, para que ele ficou 2 anos ensinando numa escola? Ó Senhor Jesus, foi para conseguir gerar um Epáfras, né, pelo menos um, né, Senhor Jesus. Né, a gente viu ali, né, como que Epáfras colaborou, né, ele foi ali, né, gerou a cidade de Colossos, né, por isso Paulo manda ali na Epístola aos Colossenses, também gerou ali Laodiceia, né, e Hierápolis, né, Senhor Jesus, pelo menos 3 cidades ali ao cuidado dele, né, alguém que era um com a palavra, alguém que Paulo pode falar, ele é fiel ministro de Cristo,
né? Alguém que em 2 anos pôde receber ali revelação da palavra, né? E principalmente aprender a exercitar o Espírito, né? Senhor Jesus, ter comunhão com o apóstolo, veio ali a importância da orientação. Ó Senhor Jesus, né? E ser útil para o ministério do Senhor, não só para o ministério de Paulo, né? Mas para o ministério do Senhor. E a gente viu ali, né, que Paulo tinha esse problema recorrente, né? Os judeus que sempre ficavam perseguindo ele. Então ele precisava, né, de gerar irmãos que pudessem dar continuidade, né? E se ele fosse barrado em algum lugar, né, os irmãos pudessem chegar, né? Ó Senhor Jesus. Então hoje, graças ao Senhor, né, hoje a palavra tem chegado para nós, né, os livros estão chegando, né, e hoje é maravilhoso a gente poder levar livros espirituais para as pessoas, o jornal Árvore da Vida, porque às vezes nós temos certas barreiras, né? Hoje a gente pode ir nas casas das pessoas, né, abordar nas ruas e tal, mas as pessoas que moram em apartamento, né, em condomínios, coisas assim, às vezes não tem como a gente chegar lá, mas o livro chega, né? A gente leva esse livro para uma pessoa, ela presenteia para outra e o livro chega lá, né? Senhor Jesus, chega lá para cada pessoa, né? Então é nesse sentido, né, que nós estamos sendo aperfeiçoados para que a palavra não seja embarreirada, né? Talvez nós tenhamos certa barreira, certas dificuldades, certas limitações, mas a palavra não tem, né? Então o Senhor tem trago para nós, né, esse desejo de abordar as pessoas, está dando para nós esse novo ciclo, nessa nova maneira, abordar as pessoas, orar por elas. Muitos milagres têm acontecido, né? Muitas coisas boas estão acontecendo e principalmente a palavra está chegando sem barreira. Ó Senhor Jesus, as pessoas estão percebendo, né, a questão ali de a gente não está simplesmente levando uma doutrina, levando simplesmente uma orientação, mas realmente levando essas pessoas a terem um encontro com o Senhor, né, a perceber que elas podem mudar totalmente de vida, né, Senhor Jesus. Né, imagina a situação, né, como eu compartilhei esses dias, né, compartilhar que chegou, né, através dos irmãos, né, de um irmão, né, de uma pessoa ali, né, que ainda não era irmão, hoje é um irmão, graças ao Senhor, né, que ele estava tão desesperado, né, que ele já estava planejando, né, acabar com a vida da sua família, né, ia matar a esposa, matar os filhos, botar fogo na casa e se matar. Ó Senhor Jesus, imagina o que uma pessoa dessa não está passando, né, o que não está passando na cabeça, na vida de uma pessoa assim, né, ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa gerar empatia, né, compaixão, se colocar no lugar das pessoas. Às vezes o que acontece, né, o irmão já falou isso várias vezes, né, às vezes por a gente não estar passando por certos problemas ou não estar passando por problemas tão grandes, né, tão desesperadores, às vezes a gente vai empurrando as coisas com a barriga, vai vivendo a vida da igreja assim meio mais ou menos, né, Senhor Jesus, né, meio morno, meio frio, né, porque às vezes não tem aquele problema urgente, aquela coisa urgente para resolver, a gente vai levando de qualquer jeito. Mas há pessoas que estão passando por problemas seríssimos, né, mas graças ao Senhor, né, sempre tem aqueles que estão obedecendo ao Senhor, poderão alcançar essa pessoa que recebeu o Evangelho, creu no Senhor, foi batizado, hoje reúne com toda a sua família. Estava numa situação desesperadora, mas ouviu essa palavra que veio do próprio Deus, né, e ele pôde confiar, né, pôde abrir ali seu espírito, abrir sua vida e se permitir ter uma mudança completa de vida, né, dar uma guinada completa na vida, né, uma virada de 180 graus. Né, ali, né, onde ia levar a morte, agora ele leva a vida, né, e hoje confia, né, o cuidado da sua família, né, não tem assim, né, o que realmente estava acontecendo com ele, né, o que pode estar passando na cabeça de uma pessoa para achar que é o fim. Olha, não tem mais chance para mim, não tem mais chance para minha família, né, e agora recebe a palavra de Deus e fala assim, não, então agora eu vou confiar a minha vida, vou confiar a minha família ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Né? E é isso que a gente precisa perceber, né? A nossa vida hoje está confiada ao Senhor. E é isso que Paulo quis mostrar, né? Ele ensinou várias pessoas e mostrou, olha, eu estou aqui direcionado pelo Senhor e vocês também precisam ser direcionados pelo Senhor, né? Dentro da linha, dentro da esfera de atuação que o Senhor tem nos dado. E a partir daqui a gente vai avançar mais, né? Então, né, o Evangelho, né, ele precisa chegar a outras pessoas, mas precisa chegar com o mesmo encargo do apóstolo, né, para que todos possam ser encorajados, direcionados por Deus para avançar. Não pode ser só o apóstolo que quer sair fazendo a vontade de Deus. Né? Paulo saía pregando, ia, né, e conseguiu ali gerar discípulos nas cidades, né, e tinha alguns que iam acompanhando ele, mas os outros ficavam nas cidades. Né? Assim em Jesus. Então ele precisava aperfeiçoar pessoas que também fossem fazendo esse trabalho, né, de gerar pessoas, de cuidar,
né, porque ele estava desejoso, né, ali, né, no Senhor, encargo do Senhor, de ir para outra região, ele não ia poder voltar, né, Senhor Jesus. A gente já sabe ali que ele tinha ali João Marcos, tinha Timóteo, tinha Tito, né, mas agora também tinha Epáfras, né. A gente vai vendo vários outros também, né, que ele vai citando, ó Senhor Jesus, né, e esses irmãos precisavam gerar outros irmãos, né. Então hoje da mesma forma, nós precisamos ser conduzidos pelo Senhor, mostrar para as pessoas que há uma linha ministerial, há uma linha apostólica, há uma maneira onde a autoridade de Deus é expressa, onde nós somos abençoados, e assim a gente prossegue, né? Há irmãos que às vezes estão ali, né, buscando algo diante de Deus ali, mas de maneira independente, né? E aí às vezes entram em contato com a linha ministerial que o Senhor deu, né, a esfera de ação, aí pensam, não, já aprendi. Aí saem do nosso meio e querem sair fazendo as coisas do jeito deles. Aí, irmão, não tem bênção. Aí daqui a pouco volta todo quebrado. Ih, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não tem bênção do Senhor. Não é simplesmente você compreender e ir embora. Né? Ah, já recebi meu diploma, agora já sou diplomado em fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Não é assim. O Senhor quer nos mostrar princípios espirituais. Ele quer nos aperfeiçoar. Né? Nos mostrar, né, a maneira de liderar no Espírito. A maneira de gerar filhos de Deus, gerar discípulos para o Senhor, né? A maneira de gerar líderes, né? Irmãos que se preocupem com a vontade de Deus, que lutem pela vontade de Deus, né? Que busquem discernimento espiritual, que busquem fazer a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, que tem esse coração assim como de Epáfras, né? De estar orando pelos irmãos, né? Para que o Senhor os conserve perfeitos, plenamente convictos de toda a vontade de Deus, né? E falar dele do testemunho que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia, pelos de Hierápolis. Então, irmãos que sejam preocupados pela vontade de Deus, preocupados com os irmãos, né? Como a gente já viu aqui, né? O princípio de Deus, o princípio da encarnação, né? É Deus e o homem juntos, né? É o homem, né, com Deus dentro de si, expressando esse Deus, levando a vontade de Deus, assim como Jesus fez. Jesus foi o primeiro, né? Ele se tornou o Cristo, né? Morreu no nosso lugar, né? Foi ungido por Deus para fazer a sua vontade, e hoje esse Cristo está dentro de nós, né? E nós precisamos agora, né, em obediência a esse Cristo, né, em comunhão com o Senhor, da mesma forma, usar esse Espírito que está no nosso interior. Jesus foi o primeiro homem, né, que recebeu, né, o Espírito de Deus dentro de si, foi totalmente obediente a esse Deus. Houveram, em todas as eras, né, houveram homens que eram obedientes ao Senhor, e hoje nós precisamos ser esses, né? Hoje o Senhor ele quer a igreja, né, o homem coletivo, né, a igreja coletiva sendo edificada, né, gerando a vontade de Deus, gerando o filho varão, preparando o deserto, né, a nossa dupla missão para a volta do Senhor, né? Só assim o Senhor vai poder voltar. A gente precisa ser um nesse cumprimento, né? Para isso Paulo ele queria dar origem a essa obra, gerar esse aperfeiçoamento, gerar esses homens que aprendessem a gerar outros, né? Senhor Jesus, gerar outros que também tivessem encargo, né, pelo Senhor, né? Então ele deu para nós um centro de obra, né, aperfeiçoando irmãos para a obra, né, aperfeiçoando irmãos em pontos estratégicos, né, Senhor Jesus, para que pudesse avançar, porque ele tinha esse problema, né, de ser perseguido, ser muito visado, ser conhecido, ó Senhor Jesus. Então hoje ele está trazendo isso para nós, né, para a gente levar a palavra de Deus, a vontade de Deus a ser conhecida, né, Senhor Jesus. Hoje, né, às vezes Deus encontra um pouco de barreira nas igrejas que já são conhecidas, né, muito conhecidas aí, de nome e tal. E as pessoas às vezes perguntam para nós, qual é o nome da sua igreja? Você é da igreja tal, você é da igreja A, da igreja B, da igreja C? Ó Senhor Jesus, e as pessoas já têm certa barreira, não, já conheço a doutrina, não quero. E hoje o Senhor ele quer nos aperfeiçoar para que a palavra de Deus chegue a essas pessoas, né, onde não vai haver mais essa barreira. Senhor Jesus, para isso o Senhor está nos confiando numa obra, mas uma obra debaixo da autoridade, né, da autoridade que Deus conferiu, né. Ali o apóstolo tem a sua maneira, né, tem o seu caminho, né, Senhor Jesus, a qual Deus deu para ele, né, ali sabedoria, né, a gente precisa ser obediente a isso, né, obediente a esse encargo que o Senhor está nos dando, né. Então existem níveis de obra, existem níveis de liderança, existem níveis de maturidade espiritual, né, e a gente precisa estar sempre procurando avançar para o próximo nível, para que o Senhor possa contar cada dia mais conosco, né. A intenção de Paulo ali, né, era gerar essas pessoas, né, que pudessem, né, gerando, né, outras cidades, gerando irmãos, se preocupando em fazer a vontade de Deus, se preocupando em gerar nos irmãos essa vontade, né, e hoje da mesma forma,
né? Ele quer fazer isso conosco, né? Nos aperfeiçoar para que a vontade de Deus, né, seja cumprida, para que, né, as barreiras sejam transpostas, né, para que a gente possa avançar pelas barreiras, né, a gente possa ser esse ramo frutífero, né, que atravessa os muros, né, que passa por cima dos muros ali e alcança, né, leva a vida, né, leva os frutos de Deus para as pessoas, né, e para isso o Senhor está contando conosco, né, nas nossas várias experiências, no nosso dia a dia, né, no ambiente onde a gente frequenta, né, tudo isso a gente sempre buscando, né, a vontade de Deus, e assim, né, a obra de Deus vai sendo cumprida, né? Senhor Jesus, os planos de Deus, o plano dos apóstolos quanto à obra, né? Hoje foi dado para nós SEAP, Expo Livro, Bucafé, né, livro, jornal Árvore da Vida, tudo isso é o quê? Né, os planos de obra de Deus. Hoje ele está nos dando, né, comportagem dinâmica, avança jovem, para a gente conseguir colocar tudo isso em prática. Então a gente precisa ser aperfeiçoado, né, e levar a vontade de Deus adiante. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.